Eu pedi um contato com o prefeito Jairo Jorge. O Canoas é um município que pode servir de referência, município rico, segundo, terceiro maior município do Rio Grande do Sul, e saber como Canoas, como o prefeito recebe a aprovação da reforma tributária, porque eu estou lendo aqui que na coluna do Flávio Pereira ontem, ele botou assim: Jairo Jorge, prefeito de Canoas, assim como Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, são alguns dos tantos prefeitos que tentam convencer deputados e senadores a promoverem um debate mais tranquilo. Porque, segundo consta em Canoas, o deslocamento da cobrança da origem para o destino vai retirar recursos que vêm da Refap e que o município pode perder de 20% a 30% da sua arrecadação nos próximos 10 anos. Prefeito Jairo Jorge, bom dia. É verdade isso, prefeito? Bom dia, caro amigo Mendonça. Alegria falar com o senhor aí. Infelizmente, a reforma tributária ela tem ganhadores e perdedores. Ah, pois é. E aí? Os grandes municípios, tanto pela questão da origem e destino, que nós sabemos que é algo que vai acontecer, mas tem que ser modulado, mas fundamentalmente pelo ISS, né, que é hoje um imposto do futuro, né, Mendonça? Porque o ICMS é um imposto do passado, né? Claro. E o ISS hoje é um imposto do futuro. Exatamente. E os governadores, obviamente, para ser atraídos para a proposta da reforma tributária, vão botar a mão no ISS, né? Então, nós vemos com muita preocupação. Eu estive com o Melo, com o prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, das maiores cidades brasileiras, na terça-feira, né? Conversamos com Arthur Lira, presidente da Câmara, conversamos com o Agnaldo Ribeiro, o relator, mas não tivemos êxito, né? O que nós pedimos é um pouco mais mais devagar. Claro, claro. E o santo é de barro, né? Isso aí. Mas então eu fiquei preocupado porque os grandes municípios não têm como não se sentir invadidos, porque o ISS é uma receita hoje considerável, né? Isso aí vai ser tirado de você simplesmente, né? É 1.400 em Porto Alegre, são 130 milhões em Canoas, é o nosso segundo tributo. É o segundo tributo? Rivaliza ali com o IPTU, né? E Porto Alegre é o principal tributo. Isso vale para São Paulo, vale para Claro. Os municípios menores não têm isso, porque efetivamente muitas vezes vivem mais do fundo de participação do que efetivamente da arrecadação. Claro. Mas houve todo um esforço tributário nos últimos 30, 40 anos. Lembra que o ISS-QN vem lá do IVV, né? Isso aí. Foi evoluindo, né? Tirar depois os combustíveis, não era nada. Prefeitos, aí são gerações de prefeitos que trabalharam até chegar à importância do ISS. Veja, por que eu digo que ele é de futuro e o ICMS é do passado? Porque hoje um jovem, ele não compra mais, né, um CD. Ele aluga, paga uma mensalidade num aplicativo para ouvir música. Ele não compra mais um DVD, ele paga a assinatura de alguma das empresas de streaming. Né? Você não compra mais um carro, você aluga um carro. Então, houve uma evolução e a nova geração, os jovens, estão evoluindo do bem para o serviço. Portanto, o ICMS é o passado e o ISS é o futuro, porque o ISS cresce 10%, 15% ao ano, meu Deus. E é exatamente o que o pacto, digamos, que o governo federal fez com os governadores, foi meter a mão nos municípios. E vejo com grande preocupação, porque sempre se falou, mais Brasil, menos Brasília, né? E o que aconteceu, na minha opinião, embora tenha méritos aí na reforma tributária, sim, obviamente sempre é importante a reforma, tem 50 anos que fala da reforma, a última foi em 65, mas houve uma centralização absoluta, nunca visto na República. Você praticamente acaba com a autonomia dos municípios e a autonomia dos estados, porque é um novo ente federado, um conselho que ninguém sabe exatamente como vai funcionar, e vai arrecadar. Deixa de ser arrecadado. Nós conversamos aí com o Agnaldo, vamos ver também o que ele inseriu, nós conversamos sobre essa preocupação, ele disse que mudaria, vamos ver, porque no debate aí, provavelmente algumas mudanças foram inseridas,
Mas eu vejo com muita preocupação, não só eu, mas os prefeitos, né, das maiores cidades brasileiras, a perda de autonomia, né? Você vai ficar agora de pires na mão, mesada, né? E eu acho isso lamentável, um retrocesso, já que o município é um ente federado e tem o mesmo peso na Constituição que o Estado ou a União. Pois é, prefeito, exatamente. Você está tocando num assunto que me preocupou hoje de manhã e eu falei bastante. Eu fiquei preocupado com a declaração do Paulo Ziukowski, que todos nós conhecemos, dizendo que a reforma foi muito boa, que isso vai devolver o sentido de federação. Mas eu acho exatamente o contrário. A federação começa com um município forte. E esse projeto aí, essa reforma aprovada, me parece que sangra o município, concentra o poder. Eu não vejo federação aí, pelo contrário, eu não sei se. Me parece que está na mesma linha do senhor aí. O problema é que os pequenos municípios, eu inclusive participei junto com o Sebastião Melo da reunião da Assembleia lá da Confederação Nacional dos Municípios. Então, eu fui testemunha do que o Ziukowski disse. Nós temos uma divergência, o Melo expressou a nossa opinião lá. E nós temos uma divergência, porque como a Confederação, né, Nacional dos Municípios é formada por pequenas cidades, as pequenas cidades elas não têm assim, a arrecadação de IPTU, de SSQM, isso não é o central. O central é o fundo de participação dos municípios, né? Ou seja, uma mesada, um conceito de tributos que é compartilhado pelas cidades. Como o governo está acenando, né, que vai aumentar essa partilha, ou fala lá que 5% vai ser dividido entre os municípios igualmente, obviamente que as pequenas cidades estão olhando de forma positiva. Só que você está ganhando um lado e perdendo de outro. Sim. Eu prefiro ter autonomia, né? Pois claro. Porque a autonomia foi conquistada a duras penas, tá? Os municípios na história da República foram conquistados. Então você abrir mão da sua autonomia em nome de algo que primeiro não é certo, tá? E segundo, é sempre duvidoso que sempre é uma mesada, né? Porque quem centraliza a arrecadação é a União, quem vai passar é esse ente, que na verdade é a União. Claro. Você perde o poder arrecadatório, você fica na mão do governo de plantão. E isso é ruim em qualquer democracia, né? Então eu não concordo, né? Eu tenho um posicionamento da defesa da autonomia dos municípios. E acho que eu discordo da posição do Ziukowski, embora eu respeite, né? Mas eu acho que mudou muito o cenário, né, dos municípios. O Ziukowski foi prefeito, né, há 20 anos, há quase 30 anos. E, obviamente, a realidade dos municípios lá era uma e hoje é totalmente diferente. Os municípios se emanciparam, né? Hoje tem a arrecadação própria, cresceram, né? Veja aqui, vou te dar um exemplo de Canoas. Quando eu assumi em 2009, o IPTU era 9 milhões. Hoje, nosso IPTU, isso não faixa de 130 milhões. Olha só. Ou seja, foi um esforço dos prefeitos. O ISS era um valor irrisório, aí 20 milhões. Hoje nós temos 140 milhões de ISS. Então, é algo que, efetivamente, foi um crescimento dos municípios dessa nova geração de prefeitos. Né? Prefeito Jairo Jorge, olhando assim para o aspecto político, o senhor não nota nessa mudança tributária uma concentração, uma tomada aos poucos do poder, porque poder no Brasil, no campo da administração pública, é quem tem dinheiro, quem tem a chave do cofre. O governo da União vai ficar mais poderosa, porque vai ficar com a chave do cofre, concentrando nela esses tributos que antes davam essa autonomia para Caxias, para Canoas, para Porto Alegre. O senhor não vê aí um aspecto político nessa jogada aí também de concentração de poder? Mesmo e com altíssimo risco, né? Porque, primeiro, quem vai conferir tudo isso, né? Hoje os municípios têm a sua autonomia, por exemplo, o ISS. Se um cidadão tem lá um desconto ou não paga, a prefeitura está ali, ele paga aqui. Claro. Você tem um controle, você fiscaliza, né? Sim, claro. Agora, quem vai fiscalizar? Quem vai saber se esse é o valor certo? Os valores que são partilhados hoje, por exemplo, de royalties, do mesmo fundo de participação do município, quem tem controle efetivo sobre isso? São dois exemplos de recursos que vêm, né, de Brasília para as nossas cidades. Então, nós andamos na contramão. Eu entendo que é importante simplificar tributos, eu entendo que nós temos que reduzir a carga tributária, mas veja, quem nos garante que efetivamente a carga tributária será reduzida? O projeto que foi, eu conversamos, só para você ter ideia, nós sentamos, né, estava junto com o presidente da Feira Nacional, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira,
Nós sentamos às 9 horas da noite de terça-feira e não tinha ainda o relatório. O relatório que foi concluído provavelmente às vésperas da votação. Sim. Votação, né? Nós estamos falando de quinta-feira. Então, praticamente algo desconhecido, né? Os congressistas, embora tenha 382 votos, foi um voto, quase um cheque em branco, né, que foi dado. Então, veja, não é um debate de governo e oposição. Infelizmente, esse debate foi turvado. Eu disse isso, eu participei da reunião juntamente com o Melo, os prefeitos, o prefeito de Gravataí, o prefeito de Esteio, né, o prefeito de Sapucaí. Nós participamos, uma série de outros prefeitos também participaram, né, o prefeito de Guaíba, né, nós participamos, o prefeito de Triunfo, na reunião com a bancada. Eu disse isso não é um debate de governo e oposição, né, porque isso começa a turvar a mente, né? Claro. E eu entendo que isso é um debate da República, de futuro. Claro que todos nós queremos a reforma, né? Todos nós falamos, ouvimos a reforma. A última foi em 65, mas veja, são quase 50 anos e que não conseguiu se aperfeiçoar o sistema. E uma decisão agora, ela tem impacto nos próximos 50 anos. E acho que esse cuidado, esse assodamento, ainda que seja importante, Mandando, é um assodamento, né? Sem dúvida. Eu não vejo a urgência, né? Se a gente tivesse o relatório pronto, nós discutimos, foi isso que os prefeitos pediram. Né? E pediram também que o ISS não entrasse, mas não foi resolvido. Né? E foi dito de forma clara, será votado. Né? E foi votado. Né? O próprio Lira não foi muito claro conosco. Né? Ele colocaria em votação se tivesse maioria, né? E tendo maioria ele colocaria em votação. Foi o que aconteceu. E ele exatamente fez o que disse para nós que faria. Embora foi uma reunião muito respeitosa, ele é uma pessoa que nós temos muito respeito a ele, né? Mas o Agnaldo também é um excelente deputado, foi um ministro muito competente, mas de fato houve um assodamento, né? E acho que esse risco democrático, onde você torna mais Brasília e menos Brasil, né? Para usar algo que foi usado especialmente aí em termos da política, é algo que preocupa, pelo menos os democratas, né? De todos, independente se é governo, se é oposição, que é simpatizante com A, B ou C, né? Em tempos de polarização é sempre importante ver isso. Não, o senhor está falando aí, e eu estou vendo aqui, montadora chinesa que vai se instalar na Bahia garante benefícios fiscais na reforma tributária. Mudança de última hora feita na PEC, garante incentivos a BID, que é BID, BYD, até 2032. O artigo ganhou a emenda Lula nos bastidores do Congresso. Sim, já estão negociando aí essas isenções tributárias, onde o município e o Estado já estão fora praticamente, se está negociado, você não tem direito a nada aí. Se bem que uma montadora sempre traz emprego, tem os benefícios indiretos, né? A BYD, essa empresa chinesa, é o maior produtor de carros elétricos do mundo. Isso, exatamente, é isso aí. Mas veja, é o cuidado, a gente quer acabar com a guerra fiscal e ainda na reforma mantém, né? Mas, enfim, é isso aí. São essas coisas que a gente está... Por isso que o debate ele tinha que ser mais... não tão assodado. Claro, é isso. Exatamente para a gente garantir a visão. Não é o aqui agora, a montadora, é o que vai acontecer nos próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se houver uma desconstrução das grandes cidades, é isso que nós tentamos falar para os pequenos municípios, né? Que eles foram... O que o governo fez, o que o Congresso fez, foi exatamente separar para vencer, né? Claro. Novamente apartou primeiro os governadores e os prefeitos, depois trouxe os governadores, mas o que nós dissemos? A falência, o colapso financeiro das grandes cidades, que são Porto Alegre, Caxias, Canoas, levará ao colapso das cidades pequenas. Mas é claro. Porque as cidades pequenas dependem daqui do serviço que tem em Canoas, né? Ou aqui na região metropolitana, claro. Né? Nas maiores cidades. Então, a falência das cidades, né, industriais, polos econômicos importantes, vai ser um colapso da economia. E é isso que precisa entender. Então, nós estamos juntos na mesma jornada. Agora, é claro, que fizeram, né, digamos, deram um atrativo aos governadores que têm mais força política que os prefeitos, né, para, digamos, né, tirando o ISS, que é o maior tributo, claro, o tributo mais importante dos municípios, dos grandes municípios, um imposto futuro para dar para os governadores. Obviamente, fez essa divisão. Né, e algo que nós não conseguimos evitar. Mas agora vamos ver dentro da regulamentação, dentro da votação do Senado,
nós vamos tentar corrigir aquilo que é possível, né, Mendelson? Claro. Mas, de fato, eu lamento, né, foi esse o apelo que eu fiz, né, na bancada, para os deputados, né, de todos os partidos, que a gente tivesse um pouco mais de calma. Mais 30 dias não mudaria o destino da reforma, mas não foi isso, não fomos ouvidos. Obviamente agora é minimizar os danos aí que eventualmente venham a ocorrer. Vai ter benefício? Terá, mas tem que cuidar também com os danos aí que pode ocorrer para a democracia e para a economia, né, das grandes cidades. Muito bom. Prefeito Jairo Jorge, eu estou encerrando aqui, quero agradecer a gentileza de ter nos atendido, estamos sempre às ordens e seguramente vamos falar muito mais sobre esse assunto aí. Canoas nos interessa muito aí, pelo tamanho, pela grandiosidade e seguramente lamentar, porque prejuízo, quem sabe na sua receita aí, né? É uma pena isso. Vamos trabalhar para tentar recuperar. Claro, né, claro. Aí, mas é um desafio, Mendelson. Obrigado pela oportunidade. Sempre às ordens aqui, obrigado. 8h55, é isso aí. De certa maneira, o que nós estamos vendo, assim como tem o centrão no Congresso Nacional, aquela massa, que, como eu falo, aquela bolha, aquela de blop, que você não sabe bem o que é, aquela massa disforme, essa reforma vai prejudicar os grandes municípios brasileiros, sem dúvida alguma. Canoas está aí dando exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quantos grandes municípios, mas em compensação esses pequenos que vivem do fundo de participação, municípios que não poderiam ser um distrito e se transformarem em municípios, esses municípios vão ganhar, porque eles vão fazer uma espécie de centrão, os municípios brasileiros serão uma espécie de centrão, também uma massa disforme, mas que tem força junto à Confederação, junto ao Paulo Zielkowski, prejudicando os grandes vão pagar, vão ter que distribuir ainda mais a sua minguada receita, e quem vai se beneficiar vão ser esses municípios mordedores, municípios hospedeiros do trabalho dos grandes. Tem município que é hospedeiro, é que nem a larva, como é que é, o mexilhão dourado, são esses municípios aí que vivem exclusivamente, não tem receita própria, não conseguem pagar a sua própria despesa. Esses estão ganhando. Essa massa disforme é uma espécie de centrão dos municípios. Você não sabe bem quem é, mas eles têm força também. É uma pena. 8h56, vem aí